Bem-vindo ao canal escatológico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu vabehu ve'hashecha al panei tehom ve'ruach Elohim merahefet al panei chamayim. Em um sentido bem real, Gênesis é o livro mais importante do mundo, pois é a fundação sobre a qual todos os outros 65 livros da palavra escrita de Deus se baseiam. Quando Jesus Cristo, após sua ressurreição, concedeu aos seus discípulos no caminho de Emaús um estudo bíblico-chave, ele começou com Gênesis. Lucas 24, 27. Começando com Moisés e todos os profetas, ele expôs a eles em todas as escrituras todas as coisas a ele concernentes. Jesus falou ainda o seguinte: se vocês não crerem em Moisés, não podem crer em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Jesus disse isso. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Se quisermos entender o Novo Testamento, devemos primeiro entender o livro de Gênesis. O Novo Testamento contém pelo menos 200 citações ou claras alusões aos eventos descritos em Gênesis, mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Sabia disso? Todas as grandes doutrinas concernentes à fé cristã, pecado, arrependimento, propiciação, graça, redenção, fé salvadora, justificação, salvação e muitas outras, são primeiramente encontradas em Gênesis. A maior doutrina de todas, a criação especial de todas as coisas pelo autoexistente eterno Deus, é revelado no primeiro capítulo de Gênesis. A fundação ou o fundamento de todos os fundamentos. Presa. Portanto, que os maiores ataques à Bíblia comecem por Gênesis. Uma certa pessoa que se afirma cristã, certa vez disse para mim, que Gênesis era mito. E se ela assim o considera, deve forçosamente, mesmo sendo cristã, considerar mito todas as afirmações a respeito de Jesus que se encontram na Bíblia. A respeito desses ataques, consideramos que os piores são os que procedem de agentes infiltrados nas fileiras cristãs. Então vamos tratar, isso aí é a introdução, para tratar das corrupções das versões bíblicas. Não se engane e não seja enganado. Desejam controlar a sua mente, corpo e alma. Muitos já sucumbiram de modo irreversível. Estão enredados. Se tornaram, infelizmente, escravos da falsa ciência e da religião. Tiveram suas mentes formatadas. Os senhores do mundo, os donos do controle, agora ou desde sempre, estão muito à nossa frente. Eles não estão de brincadeira. Eles estão mais ousados. E como sabem que é difícil trazer para o lado deles o lado negro, como diria o Darth Vader, o lado negro da força, o lado das trevas, não é? Pessoas que têm a mente renovada pela verdadeira palavra de Deus, o que eles decidiram?
aqui uma pausa, porque eu lembro daquele filme Os Intocáveis, estrelado por Kevin Costner, né? Em que ele fica totalmente absorto e totalmente desanimado por saber que a polícia, né, está totalmente corrompida, a polícia de Chicago, totalmente comprada pelo bandido Al Capone. E aí ele precisa de agentes que o ajudem. Então ele tem uma ideia, né? Quando alguém pergunta para ele, o que nós vamos fazer então, Elliot Ness, né? O personagem dele. Ele vira para o seu colega e fala assim, vamos até a fonte. Então ele vai à academia de polícia, onde tem valorosos, né, soldados ali, estudantes, né, ou aspirantes a serem policiais, e recruta um que não está contaminado pelo sistema. Então é isso. Mas aí, porque eles sabem aqui na fonte verdadeira que você vai encontrar a verdade. Você vai encontrar pureza na fonte. Então o que eles decidiram, os senhores do mundo? Eles decidiram contaminar a fonte, que é a palavra de Deus. Essa fonte, né, é alvo de ataques incomensuráveis por parte dos inimigos de Deus. E os jesuítas, né, eles afirmam, pode pesquisar aí na internet, eles afirmam que a Bíblia é uma serpente inimiga dos seus planos. E que planos são esses? Não apenas destruir o protestantismo, qualquer um que não se ajoelhe aos pés do Papa, mas o plano é conquistar o mundo para o anticristo. Então, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, é que pode trazer a salvação ao homem. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ela não pode estar corrompida. Não se engane, os maiores inimigos de Deus e seu Cristo são muitas vezes homens religiosos, que apesar da aparência de piedade, não passam de lobos em pele de cordeiro. A editora Mundo Cristão acaba de lançar essa palavra aqui, ó, essa Bíblia. Bíblia Sagrada, né? Eles não consideram a Bíblia Sagrada. Está aqui, NVT, Nova Versão Transformadora. Eles querem o quê? Transformar a Bíblia num papagaio da crença do cientificismo, da falsa crença, da crença na religião naturalista. Essa versão segue os planos dos jesuítas para a profanação e a contaminação das escrituras, com termos dúbios e imprecisos, com a finalidade de enfraquecer a fé das pessoas na obra do Deus vivo e no Deus vivo. É uma versão que tenta adequar a palavra de Deus, não é? Tenta adequar a palavra de Deus à pseudociência e aos padrões considerados modernos. Vou fazer uma breve análise de termos utilizados nessa Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis. Bom, vejamos aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. A idade mais clara que eu vejo aqui, que fala assim, a noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Bom, essa palavra noite,
não existe no texto original. Porque em hebraico, está escrito lá, ele utiliza a palavra tarde, que em hebraico é erev, e boker, que é manhã. Então o correto é houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui, a noite passou. Aqui dá a entender que a noite, a escuridão, isso tem a ver com a rotação da Terra. Viu? Aqui eles estão querendo inferir o globo, não é? Que nós tenhamos essa noção de globo. A noite passou e veio amanhã, né? A Terra girou, veio a noite e veio amanhã. Mas no hebraico, não é isso que está dito, não. No hebraico, aqui, esse versículo, houve então a tarde e amanhã. Em hebraico é Vair erev, vair boker, yom echad. Primeiro dia. Então, na verdade, Deus chamou as trevas de noite. Chamou a luz de dia. Mas não houve a noite passou e veio amanhã. A noite passou e veio amanhã. Não é isso que está escrito no texto hebraico. Houve então a tarde e manhã, primeiro dia. Então uma corrupção aqui. Já uma coisa totalmente desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Já há a corrupção, primeira. Agora a coisa mais engraçada, viu? Interessante. Eu acho que foi a NASA que escreveu esse texto aqui, viu? Em português. Mas na verdade isso aqui é traduzido de uma Bíblia em inglês, né? Nova versão transformadora. Metodologia de tradução das línguas originais. Tá bom. É da Tyndale House. Né? Então depois, em outro vídeo, a gente fala sobre isso. Mas aqui, vejam só. A NASA que escreveu, vejam só. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas. Um espaço. Né? Em hebraico, na verdade, aqui é o firmamento. Né? Deus fez, portanto, Deus o firmamento. Né? Então, haja o firmamento. Né? Deus disse, né? Haja o firmamento. Aqui tem outra Bíblia, que essa aqui eu gostei. Vou passar a utilizar essa Bíblia aqui. Viu? Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, em hebraico, a palavra traduzida para firmamento é raquiá. Jamais poderia ser traduzida pela palavra espaço, para se coadunar com a teoria de que existe um espaço sideral e que o alcançamos por meio de foguetes. Não existe espaço, existe o firmamento, o domo, a abóboda celeste. Entendeu? Então a palavra raquiá em hebraico também significa abóboda, domo. Em algumas traduções inglesas é traduzida como vault, cofre, algo sólido, teto em arco e cúpula. Então, haja um espaço, não. É totalmente errado. Então, essa Bíblia, né, já começou errado. Agora vejam só, essa aqui é a Bíblia judaica completa. Vou ler aqui. Deus disse, Gênesis 1:6, Deus disse, haja um domo no meio da água. Vocês sabem o que é domo, né? Que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora essa aqui é a Bíblia hebraica, né? Feita por judeus, viu? Tá aqui. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Temos demais erros e confusões.